Professor e presidente Fernando Henrique, qual foi a contribuição da pós-graduação na sua carreira acadêmica e profissional? Veja, no meu tempo não havia ainda pós-graduação instituída como há hoje. Na verdade, nós fazíamos uma tese que era de mestrado e depois uma de doutorado. Na tese de mestrado, foi muito importante para mim. Eu escrevi um livro chamado Cor e Mobilidade Social em Florianópolis, que é o resultado dessa tese de mestrado. E a defesa da tese de mestrado era uma defesa singela. Meu orientador era o Florestan Fernandes, que sempre foi meu professor e meu orientador, e ajudou bastante. Na verdade, foi uma pesquisa que nós fizemos em Florianópolis, o Renato Jardim Moreira, o Otaviani e eu escrevi a parte histórica, que serviu de tese de mestrado. E eu ganhei o título de mestre nessa época. Depois, nós fizemos um outro trabalho, que já foi para a tese de doutorado, que o livro se chama Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. Aí já foi uma coisa mais alentada. Eu fui muitas vezes à cidade do Rio Grande, a Pelotas, a Porto Alegre. Fizemos surveys em colégios, fizemos levantamentos em bibliotecas. É um estudo mais alentado e que me ajudou muito também, porque foi a minha formação. No meio tempo, eu fui para a França. Eu estudei lá com Alain Touraine, que é um professor de sociologia francês. Eu assisti a aulas do Bourvitch, que era professor da Sorbonne na época, e de vários outros professores bastante famosos daquela época. Para nós, aquilo era uma continuidade do que nós aprendíamos aqui. Na verdade, eu todo o tempo aqui na Faculdade de Filosofia, as aulas ainda eram dadas em francês, mesmo a maioria dos professores. O Roger Bastide, de quem eu fui assistente, nunca falou ele sabia falar português, mas falava em francês. E os outros nem sabiam. Paul Hugon foi o único de economia que dava aula em português. Então, não foi, para mim, uma dificuldade muito grande o que eu assisti na França, quando eu fui aluno. Bom, na minha tese de doutoramento, eu publiquei esse livro e, digamos, eu completei, por assim dizer, a minha formação sociológica na feitura dessas duas teses. Quando eu fazia a tese de doutoramento, eu já era professor da Faculdade de Filosofia, dava aula, essa coisa toda. Era uma coisa muito interessante, nós aprendíamos bastante uns com os outros, a gente aprende muito sozinho, trabalhando. Eu me lembro que nós tínhamos dificuldade em lidar com as máquinas IBM, que estavam na moda, processamento dos dados, o server. Ainda havia uma certa competição entre um sistema chamado MacP, que você fura o cartão e passa uma agulha, desbalança o cartão, cai a agulha, cai os cartões, se caíram são sim ou não, depende. Enfim, depois nós aprendemos a utilizar as máquinas e processadoras. Eu aprendi mais na Faculdade de Medicina, não por causa dos médicos, mas porque lá tinha máquinas mais disponíveis do que na filosofia nem tinha, nem me lembro. Enfim, eu sei que na minha formação, tanto a tese de mestrado quanto de doutorado foram fundamentais. Professor, qual foi o impacto de sua dissertação e tese na área de conhecimento da sociologia? Bom, os outros que podem dizer, né? Sobretudo a tese sobre capitalismo e escravidão, foi uma tentativa de utilização do método dialético, que era novidade aqui. Nós éramos mais funcionalistas. Meu professor principal foi o Florestan, também o Fernando Azevedo. O Fernando Azevedo era de outra formação, ele conhecia mais Durkheim. O Florestan era funcionalista. Ele escreveu um trabalho sobre a função social da guerra em geral, depois entre os Tupinambá. E ele aplicava o método funcionalista, era muito utilizado nas ciências humanas, sobretudo nos Estados Unidos. Bom, nós tínhamos feito um famoso seminário sobre o Capital, o livro Das Capital, em várias línguas, nós lemos aquilo tudo em várias línguas, bastante pedantemente, e aquilo nos serviu também de formação. E na tese essa sobre o capitalismo no Rio Grande do Sul, nós utilizávamos um pouco a dialética não marxista propriamente tal, um pouco inspirada pelo marxismo, mas também nós conhecíamos um pouco mais, em geral, o Hegel e essa coisa toda, e nós tentamos ver a formação de uma camada senhorial, o escravo, e isso é muito fácil de ver
que o escravo não podia ter uma consciência equivalente à do operário. O operário podia querer moldar o mundo à sua maneira. O escravo não podia querer moldar o mundo à maneira do escravo. Ele queria liberdade, era diferente e tal. E essa tese é uma tese que mostra essas diferenças, enfim, mesmo que não seja explicitamente, talvez seja, e ela teve uma certa importância, enfim, teórica, digamos assim, né? De fato, os livros meus que depois tiveram uma repercussão foram outros. Foi quando eu fui para o Chile, já em 64, e era sobre a América Latina, questão de dependência e desenvolvimento. Trabalhava na CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, trabalhava com o Prebisch, Medina Echevarria. Enfim, foi aí que eu tive uma possibilidade de ter uma noção mais diferenciada das formações históricas e estruturais, e tentei fazer nessa tese, nesse trabalho, uma análise sobre a América Latina que teve repercussão. Foi traduzido em várias línguas, em francês, alemão, inglês, etc., as línguas mais conhecidas, e nas outras estranhas também. Então, teve uma repercussão. Os trabalhos, que propriamente de mestrado e doutorado, tiveram uma repercussão aqui, não chegaram a se internacionalizar. Os outros, esse outro que me referi, se internalizou bastante. Professor, a Maria Arminda, como caiu a conexão, e aí eu só consegui entrar depois, porque eu estou fora de São Paulo, então por isso. Se o professor Emerson e o professor Carlotti permitirem, o senhor não falou da Lividocência, o Empresário Industrial de Desenvolvimento Econômico, que foi um livro muito interessante, porque ele nega as teses do ISEB, da burguesia nacional e toda essa questão. E tem um fim muito inquietante, né? Que as últimas frases, quer dizer, ou é capitalismo dependente, que depois dá na dependência, ou é socialismo. Se o professor Emerson e o professor Carlotti não considerarem essa intervenção extemporânea, eu acho que seria interessante que o senhor falasse sobre isso. Pois não. Bom, esse trabalho já foi fruto de um período que eu tinha um pouco mais de amadurecimento sobre as questões do Brasil, e eu já conhecia um pouco mais também a literatura sociológica internacional. Eu tinha sido muito influenciado por Somba. Somba tem um alemão que escreveu sobre Unternehmer, quer dizer, os empresários na Alemanha. E claro, quando eu fui estudar aqui, havia uma teoria desenvolvida, sobretudo pelo ISEB, Instituto de Estudos Sociais Brasileiros, que era muito influente na época, né, em que se dizia que a burguesia nacional ia proclamar, sem ser assim, de uma maneira pomposa, mas na prática, uma grande transformação do país, e a democracia era inerente aos interesses da burguesia nacional, e que essa burguesia se oporia às forças americanas e europeias que estavam aqui presentes, ao imperialismo, assim chamado. Eu, sem querer, comecei a verificar que estava acontecendo uma outra coisa, era o que se chama hoje de globalização. Não havia o conceito de globalização, né? Mas o que se discutia, o que eu percebi ali, eu entrevistei muitos empresários industriais brasileiros, havia 2 ou 3 que eram ultranacionalistas. Um, meu amigo, Fernando Gasparian, o outro, o Antônio Emílio de Moraes, que era bastante também, mas eles eram minoritários. A maioria dos empresários brasileiros estavam se associando ao capital internacional, o que era uma questão do momento, nós estávamos diante da globalização. Então, não era mais como no passado. No passado, sem a ação do Estado, a Petrobras, a Eletrobras, essa coisa toda, teria sido impossível ver o crescimento econômico e a industrialização, principalmente. Já na época que eu comecei a estudar os empresários, já era o início já de um processo de globalização. Então, os empresários não tinham a visão que se atribuía a eles de uma burguesia que se oporia à burguesia como a burguesia europeia, a burguesia conquérante, os franceses, que era uma burguesia que se expandia. A nossa aqui, ela estava já no mundo, já estava nascendo dentro da globalização. Claro que você tem vários empresários, o capitão de indústria que nasce na fábrica,
até tinha o diretor de empresa, que eu chamava assim, que era a pessoa que tinha uma visão mais dos condicionantes globais do processo de industrialização, e não só da fábrica. Mas, de qualquer maneira, esse livro teve uma certa influência, claro, eu imagino. Né? E foi, eu não sei, eu não me lembro exatamente, foi minha tese de livre-docência. Na verdade, eu fui posto para fora do Brasil em 64. Essa tese deve ser de 62, 63, por aí. Né? Então, naquela época, nós estávamos imbuídos da ideia de que talvez fosse possível um caminho do crescimento do Brasil através do desenvolvimento da burguesia nacional. Nem todos tinham percebido, porque eu começava a perceber que havia uma correlação, uma inter-relação muito forte entre o capital daqui e o capital de fora. Né? Hoje nem se coloca isso, hoje você nem tem muita noção que é daqui o que é de fora. E os brasileiros estão indo para fora também. O mundo mudou muito, né, nesse sentido. Agora, e até a fase final dessa tese, que é tremebunda, né, ou faz isso, ou então acontece não sei o quê, hoje é um pouco diferente. Quer dizer, os sonhos que nós tínhamos eram socialistas, na verdade. Na época, o que se imaginava como saída era um desenvolvimento que tivesse mais ênfase na presença do Estado, na distribuição de renda, nessas questões. Isso foi se desvaneceu bastante no mundo contemporâneo, porque na própria União Soviética, que era a pátria do socialismo, do comunismo, pelo menos, isso caiu, né, desapareceu. Todos aqueles movimentos de libertação nacional da África deram coisas diferentes do que se imaginava. Nós vivemos hoje uma outra realidade. É claro que na cabeça das pessoas, há muitos pensam que não percebem que as coisas mudaram. O que não quer dizer que não exista ideais de transformação, de liberdade, de uma sociedade que seja mais igualitária. Continua existindo, né? É necessário que existam movimentos, eu penso, nessa direção. Mas é preciso prestar atenção que hoje a tecnologia é outra. Se nós não tivermos autonomia tecnológica, teremos muita dificuldade em competir. A nossa capacidade tecnológica é grande, mas é relativa. Né? Nós não conseguimos dominar completamente todas as tecnologias transformadoras do mundo. E hoje, tecnologia transformadora é da comunicação, basicamente, que mudou a sociedade. Você hoje tem uma sociedade que se comunica imediatamente em rede. Uma pessoa se comunica com a outra, salta estruturas. Né? Eu vi isso nascer. Eu fui professor nos Estados Unidos muitas vezes, e fui em Stanford, na época que estavam nascendo essas tecnologias modernas lá, faz muitos anos já isso, e não se imaginava o que daria no que deu. Você vê os movimentos de hoje, são todos eles convocados por esse aparelhinho que nós todos temos na mão. Nós estamos falando aqui, eu estou falando, estamos usando um outro telefone. É outro mundo que nós vivemos, não é um mundo que você tem capacidade de comunicar quase instantânea. O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, está no Capitólio, nós vimos há 2 semanas a invasão do Capitólio, hoje estamos vendo a posse nos Estados Unidos. Quer dizer, o mundo hoje está muito mais conectado. Eu, no livro que estou escrevendo, eu digo, olha, que no meu tempo é cogito ergo sum, eu penso, logo eu existo, em latim. Agora não é mais assim. Eu estou conectado, logo eu existo. Quem não está conectado não existe. É outro mundo. Né? E isso é uma grande dificuldade para quem estuda ciências humanas, é de entender que as coisas mudam. E você tem que ter capacidade de imaginação sociológica, capacidade teórica, para poder ver que os conceitos também se transformam. As aspirações também se transformam. O movimento da história não para. As lutas que existem continuam existindo. A história é feita de lutas. As lutas não são as mesmas. E, às vezes, não são nem os mesmos atores. São outros atores que estão atuando. Né? Hoje tem movimentos ecológicos, tem movimentos feministas, tem movimentos de todo tipo que não existiu naquela época. Enfim, esse livro trata de uma época que já passou. Presidente, qual é a sua visão do quadro educacional do ensino superior no Brasil atual? Primeiro, por franqueza, eu não sou a pessoa mais informada para falar disso, porque eu estou fora. Né? Eu já estou fora da universidade há muito tempo, embora eu tenha contato com a juventude, que eu falo bastante, recebo aqui na minha fundação, tem programas para jovens e tal, e eu procuro acompanhar os meus filhos. Eu tenho uma filha que é professora, doutora na USP, não sei o quê, enfim, eu acompanho mais ou menos. Eu não acho que eu não tenho uma visão trágica das coisas. Eu acho que
O Brasil melhorou em muitos setores, tecnologicamente bastante, né? E também nas ciências humanas, a ideia de que, bom, no meu tempo era maravilhoso. Tá bem, mas no meu tempo o Brasil era desconectado. Hoje ele é conectado. Então, hoje é mais difícil você produzir alguma coisa sem estar ao tanto do que acontece no resto do mundo. Então, eu não tenho uma visão negativa da universidade, do que acontece na universidade. Acho que está acontecendo muita transformação em vários setores, inclusive no setor de ciências humanas, de história, ciências sociais, em geral. Filosofia eu sei menos, coisa que eu não quero opinar, mas pelo menos nas nossas áreas de ciências humanas eu não tenho uma visão negativa. Eu acho que houve uma transformação que tinha que haver. A tecnologia de fazer pesquisa mudou completamente, né? E mudou no sentido positivo, não no sentido negativo. Então, eu não tenho essa visão ruim da universidade. Mesmo estando afastado, como estou, há muitos anos já da vida universitária, eu vejo, procuro sentir os efeitos, e eu não tenho essa visão pessimista. E depois, uma outra questão que precisa remarcar. Quando eu estudava, quando eu era aluno da USP, nós éramos muito poucos em cada classe, 10, 12 pessoas. Hoje são dezenas, centenas, né? É diferente. Você hoje tem comunicação de outra maneira também. Você tem que ter professor que seja um pouco de espetáculo, e outros que não, que sejam mais mais direto para pesquisa e tal. Tem que combinar essas coisas. A USP tem conseguido, não vou falar das outras universidades, que eu sei menos ainda, não é? Mas a USP, a Universidade de Minas Gerais, mesmo no Rio, que eu tenho menos contato, existe uma transformação. No Rio Grande do Sul, houve um avanço muito grande. E massificou, mas o mundo se massificou. Ou nós somos capazes de entender isso, e nós somos capazes de nos adaptar às circunstâncias na qual nós vivemos e produzir nessa circunstância, nós vamos chorar por um passado de grandeza que é um pouco idílico, mas que não é verdadeiro. Quer dizer, é claro que, quando eu falei, acabei de dizer, quando eu entrei na faculdade, minhas primeiras aulas foram de filosofia, o cara dava aula em francês. Pô, eu sabia francês, mas quem não sabia? Rodava, né? Eu me lembro no vestibular, era uma metralhadora de classe. Eu examinei muitas vezes francês e inglês. Os estudantes não sabiam, muitos não sabiam. Quem sabia? Os das classes mais altas. Hoje não é mais assim. Hoje é mais natural que a pessoa tenha formação, não vai até a universidade, é mais democrático, é mais aberto. Eu sou favorável a essa abertura que houve, a essa massificação. Eu sei que você tem aí riscos, tudo na vida tem risco. Eu fui professor nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na América Latina, tenho uma certa vivência da vida universitária. E sei que nos Estados Unidos também houve momentos de muita dificuldade, quando houve a abertura, a massificação da Universidade Americana. Depois demos um salto enorme, conseguiram avançar. Aqui vamos saltar também. Eu sou confiante que a coisa vai melhorar e não piorar. Professor, agora um pedido pessoal do pró-reitor. Faça um convite para os jovens virem para a pós-graduação da USP. Eu faço, eu acho com convicção. Eu acho que a USP é uma grande escola, uma grande universidade. Eu conheço muitas universidades do mundo, as pessoas sempre se queixam, é natural, mas eu acho que a USP está na vanguarda, tem uma possibilidade boa. E quem puder entrar na USP, deve entrar na USP. Primeiro que não paga, acho que é uma grande vantagem, né? E segundo que tem bons professores. O que você espera da universidade? Na universidade, basta você ter 2, 3 bons professores que te motivem, é o suficiente você avançar. Você avança. Agora, tem que ter ambiente, tem que ter pesquisa, tem que ter capacidade de expansão, tem que ter laboratório, tem que ter essas coisas todas que a USP tem, ela possui, tem vitalidade. Então, eu sou muito favorável que as pessoas busquem as boas escolas, a USP é uma boa escola, deve ser buscada, e depois, eventualmente, pode continuar onde quiser. Porque hoje em dia, o mundo é intercomunicado, você começa aqui, termina nos Estados Unidos e vice-versa, ou vai para a Europa, vai para a França, vai para a Inglaterra, ou vai para um país da América Latina. A Argentina tem muito boas escolas, eu conheço bem. Eu fui professor no Chile, fui na Argentina, fui no México. Hoje você tem muita possibilidade de ter interconexão. O importante é que você tenha uma formação boa. Formação boa significa ter 2 ou 3 professores capazes de te tocar a alma, fazer com que você se motive. Eu nunca vou esquecer uma conversa que eu tive com o Florestan Fernandes, aqui na Avenida São João, em frente aos Correios, ali tinha um café, que o Florestan, eu era aluno do 1º ou 2º ano, estava me motivando para eu ser sociólogo.
É uma coisa incrível. Ele queria porque queria, achava, não sei o quê. E fazia isso com as pessoas, motivava, dava caminho. Né? Isso que nós temos que fazer, eu acho, com os mais moços, dar-lhes caminhos. Cada um depois vai ser o que fizer de si mesmo. E hoje em dia, não adianta você tem uma boa formação, você vai em várias escolas, não é numa universidade só. Começa num, vai para outra, salta, vai e vem. Isso é normal, é da vida. Aqui no Brasil, entre as escolas brasileiras com as americanas, com as europeias, com as sul-americanas, e quem sabe com a Ásia, deve ter também, eu não conheço, né? Deve ter. Minha mulher especializou em negócio de japonês. O Japão tem universidades extraordinárias, você sabe japonês. Né? Hoje você, sabendo inglês e português, já se vira em muita coisa, não em tudo. Espanhol é mais útil que o português. Né? A gente pensa que sabe, não sabe. Eu me lembro que eu fui ser professor no Chile, por circunstâncias que, né, escapam da minha vontade, e eu tinha dificuldade, porque eu sabia o espanhol que eu sabia não dava para ensinar, eles não entendiam o que eu dizia. É outra língua, você tem que aprender. Né? Mas, enfim, eu acho que hoje quem tem a USP tem uma sorte enorme e deve realmente aproveitar essa sorte e fazer por si, cada um por si, tratar de estudar, trabalhar, fazer pesquisa sem parar. Olha, eu vou fazer 90 anos agora, daqui a 2 ou 3 meses. Eu trabalho diariamente. Hoje eu estou na minha fundação, trabalhei. Eu trabalho, eu escrevo, eu leio, não sei o quê. Isso é fundamental. Se não fizer isso, não vai. O professor tem que entusiasmar o estudante para que o estudante se faça sozinho. Claro que precisa de alguma orientação, mas você tem que ter intimamente vontade de fazer. É isso.